repetir de volta. A paz do Senhor para os crentes. Amém. Eu glória. Vamos para se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É impressionante como Deus trabalha no nosso meio, né, queridos? A diaconisa Verônica começou falando de algo que Deus, através do Espírito Santo, havia ministrado no meu espírito e coração. E eu estava pensando em duas mensagens que havia no meu coração. E aí eu decidi, com o auxílio do Espírito Santo, falar de algo. O que é tão importante na vida do cristão, irmãos? O que é importante na vida do cristão e que mantém ele no caminho reto? Presença, o que mais? E a gente já falou, quem falou aí oração? Oração. É disso que eu quero falar hoje, de oração. A oração é o maior privilégio que eu e você temos de falarmos com Deus. É o maior privilégio. Oração, nós podemos colocarmos ela em alguns níveis. Nível de agradecimento, nível de adoração, nível de súplica, onde você pede, nível de guerra, porque a oração também, ela nos leva a um nível de guerra, onde você entra numa batalha espiritual, mas o mais interessante é que nessa batalha, se você permanecer firme no Senhor, você é vencedor no meio da batalha. Nível de batalha espiritual, onde você ganha a batalha sem ter que lutar muito, porque quem luta tuas guerras é o general de guerra, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Sabe por que é Jeová Nissi? Deus é minha bandeira. Sabe por que é Jeová Rafá? Deus me cura. Jeová Shalom, Deus é a nossa paz. Resumindo, é só Deus. Só em diferentes momentos que se colocou os nomes de Deus dessa forma, ou seja, as pessoas estavam passando em algum momento difícil, Israel estava passando um momento difícil, e então ele levantou lá, Jeová Jiré, Deus é a nossa bandeira. Israel reuniu as 12 tribos para ir para uma batalha. A maior força que o cristão tem, e muitas vezes não usa, é a oração. A maior força que você tem, querido. Você pode malhar os músculos, você pode ter um corpo definido, você pode ser um cara malhado, uma mulher malhada, mas se você não tiver oração, os teus músculos não vão te manter em Cristo, e não vão te manter no meio da tempestade, no meio da luta. Eu estava aqui nas canções que o Rodrigo estava sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Não era o Rodrigo ministrando, mas o Espírito Santo de Deus em nós, e através do Rodrigo ministrando o que Deus queria ouvir. E naquele momento me veio uma palavra no meu coração. Pergunta para o teu irmão assim, ó, qual é a tua posição no meio da tempestade? Pergunta para o teu irmão, qual é a tua posição no meio da tempestade? Alguém se atreveria a me responder qual é a tua posição no meio da tempestade? Descansa e dorme. Descansa e dorme. Porque Jesus estava fazendo o que no meio da tempestade? O que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? Dormindo. Quando você ora, oração de entrega. Sabe o que é uma oração de entrega? Você larga para Deus todo o teu fardo pesado. E quando você larga o teu fardo pesado, você faz o quê? Descansa. Descansa. Porque você já orou. Agora você só tem que descansar. Por isso que a nossa posição no meio da tempestade é descansar no Senhor. Talvez o vento bateu na tua casa. Talvez o vento bateu na tua vida sentimental, na tua saúde. Talvez não bateu nem na tua casa, nem na tua família, mas no vizinho ao lado. E você, como intercessor, vai tomar essa posição de interceder por essa família. Eu fiquei muito feliz de sexta-feira nós estávamos na casa com o Fábio, ele não está aqui, e o Fábio falou uma coisa muito interessante, não o diácono Fábio aqui, o outro Fábio, tem 2 Fábios na igreja. E aí o Fábio
ele falou uma coisa que ele contou no grupo familiar que nós estávamos fazendo na casa dele. Ele disse assim: o pastor chato. Ele estava distante de Deus. Ele, a esposa, a família, tudo distante. Eu senti isso. E aí todo dia, eu mandava mensagem. 5 da manhã, 3 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã. E ele dizia assim, ele contando o testemunho dele lá no grupo familiar. Ele dizia assim: o pastor estava me enchendo o saco. Mas chegou um dia que ele tomou uma decisão. De tanto o pastor mandar mensagem para ele, o pastor Luiz que está falando, de tanto o pastor mandar mensagem para ele. Ele dizia assim: hoje eu vou no culto. E ele veio no culto naquele domingo. Naquele domingo, ele foi tocado pelo Espírito Santo. E ele tomou uma decisão: não vou mais retroceder, eu vou avançar. Sabe por que eu me alegrei, querido? Porque eu vi que a persistência vale a pena pela uma vida. E por que eu estou contando isso? A oração, para ter uma resposta, eu preciso lutar contra o desânimo, eu preciso lutar contra a preguiça, eu preciso lutar contra a incredulidade, eu preciso lutar contra a impaciência, eu preciso lutar contra a ansiedade. Por que eu estou falando isso? Porque no meio da oração, quando nós oramos, o que nós queremos? Uma resposta já. Mas Deus não vai fazer do jeito que você quer. Deus não vai te responder do jeito que você quer. Porque Ele está aproveitando a tempestade que levantou na tua vida, para Ele te revelar quem Ele é na tua vida de fato. Deus, no meio da tempestade, Ele quer te mostrar quem Ele é. Ele quer te revelar para você, porque não teve outro meio, a não ser por meio da tempestade, para Deus te mostrar quem Ele é, porque em outros momentos você não deu tanta importância para aquele que é o melhor amigo da nossa vida. Mas no meio da tempestade, nós buscamos de coração, e no meio da tempestade nós descobrimos que Ele é o nosso melhor amigo, que não desampara, que não nos abandona. Aleluia. E aí eu olhei para o Fábio assim, enchi meus olhos de lágrimas, disse assim: cara, eu achei que eu era chato, mas agora você mais chato ainda. Que vale a pena aqui. Hoje eu estava deitado na rede, e ali o Espírito Santo de Deus me trouxe ao coração os frutos. Às vezes você não vê o fruto que você semeia, mas de repente você começa a ver. Em um momento de lucidez, o Espírito Santo faz no tempo de calmaria. O Espírito Santo de Deus te fala, mas Deus também fala no meio da tempestade. Deus também fala no meio da tempestade. E o que Deus falou no meio da tempestade para os discípulos foi: passamos para o outro lado. Ele disse assim: passamos, porque ele estava dizendo assim: você não vai ser vencido pela tempestade, porque quem está no meio dela é maior do que a tempestade. Não, você não ouviu bem. Maior que a tempestade é Deus. Que dá um glória a Deus aí. Não, mas dá um glória a Deus avivado de crente. Aleluia. Só de saber que Deus é maior do que a tempestade, nós temos que pular de alegria. Deus é maior do que o câncer. Deus é maior do que a morte. Deus é maior do que a previsão do homem. Diga para o teu irmão, cutuca ele assim: você está entendendo o que Deus está dizendo? Cutuca ele assim: você está entendendo de fato? Deus é maior que a tempestade, querido. Deus é maior do que a tempestade. Toda vez que eu vejo, eu estou fazendo uma introdução só aqui, que Deus me direcionou a fazer totalmente diferente do de hoje. Mas abra sua Bíblia para nós não ficarmos sem leitura. Lucas 11, 1. Lucas 11, 1, terceiro livro do Evangelho. E em poucas palavras eu vou falar para vocês. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estão acordados? Aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando
Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Agora você presta atenção no que eu vou falar, ou o que Deus vai falar. Se oração não fosse tão importante, os discípulos não iam dar a maior importância para ela. Os discípulos não pediram dinheiro, os discípulos não pediram fama, os discípulos não pediram o dom de cura, eles não pediram o dom de evangelista, eles não pediram como expulsar demônio e nem mesmo como falar em línguas, mas eles pediram uma coisa: Senhor, nos ensina a orar, porque todas essas coisas virão sobre a nossa vida. Dom de cura, dom de maravilha, dom de visão, intimidade com Deus, quando eu estou buscando continuamente a presença de Deus. Quando nós estamos tendo um relacionamento diário e contínuo com Deus, oração, como disse a diaconisa Verônica, não é só para pedir. Oração é um meio de aproximação e um primeiro contato de relacionamento, de intimidade entre nós e Deus. E através da oração, nós vamos nos tornar íntimos de Deus. A oração você desabafa, a oração você pergunta, na oração você chora, na oração você aprende uma coisa também: ouvir Deus falar. Sabe por que a grande maioria dos cristãos não permanecem no mesmo nível em que começaram suas vidas espirituais? Porque a primeira coisa não é que se afastam de Deus, eles deixam de falar com Deus. E toda vez que nós deixamos de falar com Deus, escute, uma história não tão recente, mas milenar, uma história não tão recente, mas milenar, aconteceu no Jardim do Éden. Eva deixou de falar com Deus e passou a se relacionar com quem? Com quem? A serpente. Quando nós deixamos de dar a devida importância para a presença do Espírito Santo, outra coisa vai ocupar o lugar dele, outra coisa vai ocupar na tua vida, outro Senhor vai ser o teu Senhor, a preocupação pode ser o teu Senhor, a ansiedade pode ser o teu Senhor hoje, o medo pode ser o seu Senhor, a angústia pode ser o teu Senhor, o controlador das tuas emoções. E o Senhor está dizendo, os discípulos estão dizendo: Senhor, nos ensina a orar. Quando você aprende que a oração é tão importante, e é isso que eu quero nessa noite destacar: oração é importante para a nossa sobrevivência. Diga para o teu irmão: oração é importante para a nossa sobrevivência. Porque se nós não tivermos uma vida de oração, nós vamos ser vencidos pelos obstáculos. Porque Jesus falou em João 16:33, ele falou: no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Mas ele diz assim: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vós também vencerão. Sabe como nós vencemos a oração, querido? Sabe como nós vencemos a tribulação? Através da oração. O que mais eu fico impressionado é que esse ano eleitoral passou e as manifestações continuam. E eu paro para pensar que muitos cristãos ainda não entenderam que a mudança do Brasil não está no poder de um presidente. A mudança do Brasil não está na troca de um ministro da Fazenda, ou ministro da Economia, ou da Saúde, ou da Defesa. A mudança do Brasil está no reposicionamento da sua igreja, que está aqui uma parte dela. E qual é o reposicionamento da igreja? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que vos exaltará. Quando a igreja tomar esta posição de se humilhar, de buscar a face do Senhor, então Deus ouvirá o nosso clamor e vai sarar esta terra por meio da sua igreja. Famílias se dividiram nesse ano que estamos encerrando por causa da política. A própria igreja do Senhor se dividiu nesse ano político. Eu não estou aqui falando de política, estou falando do
buscar a Deus por motivações erradas e não pela motivação certa. Trazer a manifestação do poder de Deus sobre esta nação está em nós se humilhar, está em nós buscarmos, está em nós sairmos para a rua, sim, e levantarmos as nossas mãos no meio da rua e clamarmos a Deus, dobrarmos os nossos joelhos e gritarmos pela misericórdia e manifestação do poder de Deus. Eu lembro-me que, não me lembro o ano, mas foi em 2019, eu acho, né? Nós fechamos a rua Marechal Floriano. Fechamos a rua Marechal Floriano, pedi autorização, botei uma carreta grande ali na rua Marechal Floriano, era meu desejo. E eu fui lá e fiz. Arrumei uns 1.500, pagamos o irmão para botar a carreta e fomos lá com meia dúzia de crente. E aí foi chegando os irmãos, e a rua Marechal Floriano ficou fechada das 1 da tarde até as 10 da noite. Da 1 da tarde até as 10 da noite. Por quê? Porque eu como cristão, fiquei incomodado. Se a Marechal Floriano fecha para carnaval, ela tem que ser fechada para levantar um clamor para Deus. E nós fechamos. Nós fomos lá e fechamos. E foi 4 horas de oração no meio da rua. Quem lembra disso dos irmãos que são mais antigos da igreja aí? Quem lembra? Tinha irmão lá de vocês que estavam lá. Quem mais lembra? A minha esposa, quem mais aqui? Quem mais? Irmão Alexandre? Não, irmã Célia. Eu lembro que você estava lá, irmã Célia. Os outros são novos. Mas nós estávamos lá, irmãos, orando 4 horas de oração. Louvor, pregação e oração. Na segunda-feira, o que mais chamou a atenção foi na Câmara de Vereadores. Alguns comerciantes indignados. Por que fecharam a rua? 4 horas, trabalhou o comércio. Mas outra hora, para bebedice, para drogadição, para prostituição, não é incômodo. Sabe o que eu quero dizer, querido? É que a igreja, ela está tímida. Os cristãos estão envergonhados. Os cristãos estão com medo. Aonde eles se esqueceram que quem é maior do que a tempestade, quem é maior do que a previsão de homem, é Deus. Que quando você usa a maior ferramenta, ou a maior ferramenta e poderosa, é a tua oração. Quando você clama, o céu se move. Quando você clama, as muralhas se movem, querido. É a tua oração que muda o ambiente onde você está. Mas não é aquela oração tímida, é aquela oração de quem conhece a autoridade que tem em Cristo Jesus. Você sabe qual é a autoridade que você tem em Cristo Jesus? A Bíblia diz que Jesus nos deu toda a autoridade no nome dele. O que eu mais fico às vezes perplexo é que nós estamos diante de uma geração de cristãos que não descobriu a importância da oração. Qual é o tempo que mais se busca a Deus, querido? Qual é o tempo que mais se busca a Deus aí? Alguém se atreve a me ajudar? Diz o irmão Alexandre que os momentos difíceis demais concordam com ele? Quais seriam os momentos? Eu aprendo. Oi? Todo momento nós temos que buscar Deus. Todos os momentos. Eu aprendo uma coisa com o rei Asa. Se você não leu a história de rei Asa, leia. 2 Crônicas. Você vai encontrar o rei Asa. O rei Asa, no tempo em que ele estava em paz, que ele não saiu com o seu exército para a batalha, sabe o que ele construiu? Muralhas. Ele fortificou a sua cidade, para que quando viesse os dias maus contra ele, o inimigo não teria possibilidade de invadir a sua cidade, porque ele tinha levantado muralhas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você se fortalece antes, para quando chegar o dia mau, você vai passar por ele. Você se fortalece. Por isso Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejamos o quê? Revestidos do poder de Deus. E eu quero explicar para você esse versículo. Jesus estava dizendo assim: eu irei, mas eu enviarei o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus estiver em você, quando o Espírito Santo de Deus estiver em você, Paulo, quando o Espírito Santo estiver em você, Liane, quando o Espírito Santo de Deus estiver em você, Alexandre,
Mateus, Júlia, Elizabeth, Manu, Célia, Fábio, Gilberto, quando o Espírito Santo de Deus estiver em você, vocês terão poder. Poder! Eu vou falar uma coisa aqui, os verdadeiros X-Men estão aqui dentro. Os homens e mulheres que têm autoridade no nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, mas nós somos tímidos ao clamar. Eu estava conversando com uma senhora uns dias atrás, bem passado, e ela falou uma coisa que eu já sabia disso. E ela falou que uma pessoa, quando ela vai frequentar uma terreira, e ela quer ser a chefe lá do Congal, ela se batiza, mas ela passa alguns dias em consagração ou jejum, para receber todo o poder das entidades demoníacas. Eles se aplicam em receber demônios sobre as suas vidas, jejum, e ficam dias sem comer, para receber poder, para realizar milagres, entre aspas. E eu fiquei pensando assim, nós precisamos reposicionar através da oração. Se eu quero mais de Deus, eu preciso gastar mais tempo com Deus. Eu preciso ocupar mais a minha vida com Deus. Diga para o teu irmão assim, para de valorizar os teus problemas. Comece a valorizar a presença de Deus. E você terá uma solução para os teus problemas. Às vezes nós fizemos um problema que é assim, gigantesco. O problema é tão pequeno, nós podemos resolver com simples conversa, através da oração. Eu quero dizer para você, por que é importante orar? Oração nos conduz à presença de Deus, mas também através da oração nós recebemos de Deus orientação de como agir no meio da tempestade. Porque tem momento que no meio da oração Deus vai dizer para você assim, ó, é tempo de se calar, é tempo de só clamar, é tempo de ficar em silêncio, de nada falar, e deixa eu agir. Vai ter outro momento em que Deus vai dizer para você, é tempo de marchar, você então vai marchar. É tempo que Ele vai dizer para você, é tempo de reconciliar, mas tudo isso vem por meio da oração. E nós temos que aprender a vencer uma coisa, a ansiedade. Porque nós ficamos ansiosos, o Senhor me dá uma resposta. E dentro daquela ansiedade, esperando uma resposta de Deus, nós vamos e agimos sem receber a resposta de Deus. Quantas vezes você orou? Você fez o certo. Você orou. E qual foi a parte que você fez errado? Você não esperou Deus te orientar. Você foi impaciente e não sabia esperar Deus fazer o que Ele quer fazer. Eu quero dizer para você, querido, que talvez a pedra que você tropeçou hoje, a notícia que chegou nos teus ouvidos, não foi a melhor notícia. Mas eu quero dizer para você que Deus está usando dessa notícia para mudar o rumo da tua casa, para mudar o rumo da tua história, para te mostrar algo melhor, maior do que essa tempestade, maior do que essa pedra, maior do que o gigante. É a presença dEle que vai nos conduzir por meio da oração. A Bíblia diz em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Busque a Deus, querido. Busque pela presença. Mas busque pela maneira certa, pela motivação certa. Eu quero a tua presença. Porque quando nós tivermos a presença, as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Deus vai nos orientar. Deus vai nos ensinar a ser temperante, a ser paciente, a ser longânimo. A oração tem isso, querido. É o caráter de Deus trabalhando em nós. Que quando você pede paciência, Deus vai colocar situações na tua vida para te moldar a paciência. Quando você pede amor, Deus vai colocar o pior dos piores na tua vida para você aprender a amar. Eu sempre estou orando dizendo, Deus, me dá um coração igual ao teu. E quando termina esse pedido,
assim, como será esse coração? E aí eu fico pensando assim, é um coração que não desiste. É um coração que ama, mesmo sem ser amado. É um coração que eu peço a Deus. Talvez na tua oração você pede tantas coisas, mas se você começar a pedir a Deus a paciência, Ele vai te dar situações para que a paciência seja moldada na tua vida. Se você pede amor, Deus vai te ensinar a amar. Você vai entrar dentro do hospital e vai ter um paciente lá que não tem ninguém cuidando dele na cama, não tem ninguém cuidando no quarto. E você vai dizer assim, eu vou cuidar deste homem, desta mulher, pelo tempo que for necessário, mesmo sem conhecer, mesmo sem receber nada em troca. Quando a gente se aprofunda na oração, você entende que Deus, através da oração, Ele quer moldar o caráter dele em nós. Sabe por que Jesus conta a parábola do bom samaritano? Estava um homem que foi assaltado, espancado e estava sangrando no meio do caminho. Passou um levita, que era um músico, e aquele levita desviou daquele homem machucado. Passou um sacerdote que representa o pastor, e aquele pastor com pressa desviou-se dele. Passou um samaritano e se comoveu de íntima compaixão e cuidou do próximo, mesmo sem saber quem era o próximo. Se você pedir amor a Deus para amar o próximo, lembre de uma coisa: não importa se ele matou 10, 15 ou 20, é ele que Deus colocou no teu caminho para te fazer melhor, para te fazer melhor. Não pensa que é ele que vai melhorar, é você que vai melhorar. É você que vai ser trabalhado. É você. É você que vai ser melhorado. É você que vai ser transformado. É você. Um dia quando andávamos aqui na Gaspar Martins, chegou um senhor catador de papelão, e eu estava limpando a igreja, e ele parou com o seu carrinho de papelão, e ele começou a me contar: pastor, eu sou um homem convertido, graças a Deus, eu bem que glória a Deus, mas eu quero contar meu testemunho. Eu matei 8 homens já. Ele me olhou e disse: eu matei 8 homens. E o que eu vou falar para vocês é verdade, que eu falei para ele. Ele disse assim, e eu olhei para ele assim: e daí? O que eu mais me impressiono não é porque eu ter matado 8. O que eu mais me impressiono é que Deus juntou um lixo do lixo e deu dignidade para você. Deus te restaurou a tua vida. Então esse passado tem que ser vergonha para você não se exaltar e não voltar a praticar. Não voltar mais a praticar. Porque o que mais me impressionou não foi ele matar, mas o que mais me impressionou foi o amor de Deus por ele. É isso que você tem que entender, querido. As pessoas exaltam demais. Eis isso, eis aquilo. Ei, eu não quero saber o eis aquilo. Eu quero saber do que ele está fazendo daqui para frente, como nova criatura em Cristo Jesus. Porque o passado, a Bíblia já diz, Deus lançou no mar do esquecimento. Para Deus é uma nova criatura, que agora vai dar fruto de um novo relacionamento com Deus. Deus quer mudar o teu passado, para que você esqueça do teu passado de dor, para que você olhe para frente. Oração amplia a nossa visão, querido. Oração amplia a nossa visão. Oração nos dá autoridade. Oração amplia a nossa visão, a nossa capacidade de ver e entender as coisas. Oração te torna como águia. Você está aqui, mas você está vendo lá na frente. E eu quero dizer uma coisa para você, que o diabo sabe, mas que muitos cristãos não sabem. Através da oração, Deus sempre revela o mal antes de ser praticado. Através da oração, Deus sempre revela o mal antes de ser praticado. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não fará nada aos seus servos sem antes revelar aos seus profetas e confirmar por meio dos seus servos. Sabe o que quer dizer com isso? Tudo aquilo que o diabo está fazendo nas trevas, contra a tua casa, contra a tua família, se você estiver em permanente oração, Deus vai revelar para você, neutralizar e destruir toda a seta do mal antes que ele coloque em prática. Olha a importância da oração. Oração previne queda. Que queda?
se distanciar de Deus. Oração nos previne cair no pecado. Porque quando nós estamos orando, Deus gera em nós temor e tremor. O temor que é o respeito, o tremor que é o medo. Medo de perder a graça, medo de perder a bênção, medo de perder a presença, que é muito mais importante. Por isso, nessa noite, Deus está destacando para mim e para você a importância de orar. Eu não sei quanto tempo você gasta no teu relacionamento com Deus. Eu não sei quanto tempo você tem gastado. Eu não sei quanto tempo você tem reservado para estar só você e Deus. Mas quem está vivendo experiências com Deus, sabe que vale a pena todo aquele momento. Porque por meio da oração, querido, nós vamos aprender a renunciar à nossa vontade. No meio da oração, você vai gritar no meio da tempestade para Deus, e Deus no meio da tempestade vai te responder: ouça a minha voz. No meio da tempestade só tem uma voz que vai te conduzir em segurança: a voz de Deus. João 10, 27, Jesus está dizendo que as ovelhas conhecem a minha voz, e das minhas ovelhas eu sou conhecida. Como que você conhece a voz de alguém? Quando você tem intimidade diária e contínua com essa pessoa. Você sabe. É por isso que a esposa, por conviver longos anos com o esposo, conhece a voz do esposo e do sorriso do esposo a quilômetros de distância. E vice-versa o esposo, porque ambos têm intimidade. Semelhante nós, cristãos, no nosso relacionamento contínuo e diário com Deus, por meio da oração, nós vamos conhecer a voz de Deus. Todos nós ouvimos a voz de Deus, irmão. Todos nós que aqui estamos. Você só está aqui porque você ouviu a voz de Deus hoje dizendo para você: vá na minha casa. Você está aqui porque Deus falou no teu coração. E Deus vai te dar uma orientação. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Não precisa nem nós falar mais. Clama a mim. Clama a mim. Você quer uma resposta? Você quer uma orientação? Você quer mais de Deus? Clame por Ele. Clame por Ele e não pare de clamar. Quando terminar o culto, continua na tua casa clamando por Ele. Pela madrugada, marque um momento para estar com Deus. Quando o dia amanhecer, já levanta louvando e glorificando a Deus. E quando o dia entardecer, agradeça a Deus. A vida é tão bela. E muitas vezes nós não paramos para agradecer aquilo que Deus tem feito por nós. E eu quero colocar aqui 3 níveis de orações. Oração de adoração. É o que nós fizemos no início deste culto. Agradecendo a Deus, trazendo a presença dele sobre nós. Oração de entrega é o que você vai fazer daqui a alguns minutos, largando diante de Deus todo o teu fardo pesado. Oração de intercessão é quando você clama pela tua família. É quando você se coloca. Sabe por que é importante nós organizarmos as nossas orações? Ontem na Itacuípe eu estava ensinando a igreja lá de como orar. Às vezes nós estamos orando, mas nós não estamos, escute, nós estamos orando, mas nós não estamos tendo uma resposta de Deus eficaz como nós gostaríamos, porque nós não estamos colocando diante de Deus a maneira certa por meio da oração. Um exemplo, se você quer um sapato e quer o número 37, você não pode pedir para Deus um sapato no número 44. Você tem que pedir um sapato no número 37 para o teu pé. É só para você entender como que a gente tem que orar a Deus. Se você quer a libertação da tua família, você vai orar para que Deus liberte o teu filho, a tua filha, daquilo que está mantendo preso. Senhor, abre os olhos do meu filho, tira as escamas dos olhos, abre o entendimento dele, liberta desta paixão, liberta disso, liberta daquilo. Você vai orar desta forma. Isso é orar de maneira eficaz. Pedindo a Deus, se você quer sabedoria, você vai dizer: Deus, me dá sabedoria para que eu possa falar do teu nome e para que eu possa ensinar outros acerca do teu nome. Se você quer ser um músico da casa de Deus, você vai dizer: Senhor, me dá nas minhas cordas vocais canções inspiradas por ti, para que eu te louve.
você quer ser engenheiro ou está cursando engenharia, você vai orar a Deus para que Deus abra uma porta de emprego. Aonde? Na engenharia civil, elétrica, mecânica, aonde você está. Porque às vezes nós estamos orando, mas não estamos orando da maneira certa. Por isso eu quero te dizer nessa noite, ora da maneira certa. Se você quer ter paz no teu bairro, Senhor, traga paz sobre o meu bairro, traga paz sobre o meu vizinho, traga paz sobre a minha vizinha, traga paz sobre meus moradores do bairro, sobre a minha cidade. Nós temos que saber pedir a Deus, querido. E assim Deus vai nos dar uma resposta imediata. Se você está desempregado, pede para Deus uma porta de emprego, aonde você é qualificado. Se você trabalha em serviços gerais muito bem, diga a Deus, me abre uma porta em serviços gerais. Se você é eletricista, Deus me abre uma porta na parte de eletricidade. Se você é motorista, se você é vigilante, enfim, você tem que pedir a Deus na área que você é qualificado. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Amém. Se você está doente, você vai colocar a doença diante de Deus. E você vai dizer para ela, pelas suas pisaduras eu já estou curado. Sabe o que Deus fala no meu coração aqui, querido? Eu vou falar para você. Nem tudo que a gente fala e nem tudo que a gente ouve, de fato a gente acredita. Sabe por que eu falo isso? Porque sempre as pessoas dizem, pastor, ora por mim. Eu termino de orar pela pessoa, eu oro pela pessoa, eu oro pedindo Deus cura ela, e ela está na minha frente, daí eu termino de orar, ela ora para mim e diz assim, pastor, continua orando por mim. Quer dizer que aquela oração não teve nenhuma eficácia na vida dela. Ela não creu. Porque quando você ora, qual é o segundo passo que você vai fazer? Qual é o segundo passo que você vai fazer depois de orar? Descansar. E aí você não vai mais falar porque você já entregou para Deus. Mas pastor, está aqui, está nenhum problema. Mas você entregou na mão de Deus, então deixa para Ele, que Ele vai te dar sabedoria para resolver. Ou Ele mesmo vai ter que intervir, se necessário for, ao teu favor. Isso é oração de entrega. Eu chego com o fardo pesado e lanço diante do altar e deixo ali. E quando eu chegar naquela porta, eu nem olho para trás. Porque agora eu vou descansar, porque eu entreguei na mão de quem sabe o que faz. Descansa no Senhor, querido. Entrega teu filho na mão de Deus. Entrega tua filha na mão de Deus. Entrega teu trabalho na mão de Deus. A tua qualificação profissional, entrega e descansa. Descansa. Se está difícil para os nossos filhos, pede para Deus. Deus, levanta o João Batista para o nosso filho. Sabe o que foi João Batista na vida de Jesus? Preparou o caminho para Jesus. E Deus vai levantar alguém que vai ser um intercessor na vida dela ou dele. Aleluia. Não vai deixar ele perecer ou ela perecer, mas clama e descansa no Senhor. Quem conhece Ana, a história de Ana? 1 Samuel capítulo 1. Ana queria ter filho e não podia ter filho. E a Bíblia diz que tanto Ana orar, que ela não tinha mais palavra para orar. E um dia ela chegou no templo, onde estava o sacerdote Eli, e Ana começou a mexer os lábios e chorar, e o sacerdote percebeu que Ana estava ali apenas mexendo os lábios, perguntou para Ana, tu está bêbada nessas horas do dia? E Ana falou para o sacerdote, não estou bêbada, é que eu não tenho mais palavra, as minhas lágrimas falam por mim. E aí o sacerdote entendeu que Deus estava dando uma resposta para Ana, no meio do silêncio. Diga para o teu irmão assim, ó, aquieta teu coração. Descansa no Senhor, mas diga para o meu irmão, descansa no Senhor. Descansar, querido, não é você sair daqui. Eu não estou dizendo que você não deve compartilhar os seus problemas, mas compartilhe com pessoas sábias, com pessoas espirituais. Não conte teus problemas a qualquer um. Não conte teus problemas para qualquer pessoa. Conte para pessoas espirituais que vão te dar uma palavra de ânimo. Conte para pessoas que vão dizer para você, você vai vencer. Nós vamos orar e você vai conseguir. Que a pessoa contar o mesmo com o doente não vai poder te ajudar. Conta para quem vai poder te ajudar.
E depois os dois juntos entregam para o Senhor. E daí quando entregam para Jesus, Ele cuida. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, querido. Ele cuida de nós. Deus cuida de nós. Cuida ou não cuida? Cuida ou não cuida? A prova está aí, você está vivo, você está inteiro. Se você quiser fechar os teus olhos e orar a Deus, nós vamos para Deus agora, então o teu corpo começar.
Você crê no que você ora? Se você pudesse fazer alguma coisa, se jogar na presença de Deus, você deve se jogar. Se você quer sentir o abraço de Deus, você deve ser abraçado por Deus. Quero dizer para você, tira do teu coração tudo aquilo que tem roubado a tua paz. Porque no meio da tempestade, ela vem para roubar a nossa paz. E se nós deixar que ela roube, nós também vamos ser afundados pela tempestade. Mas quando nós continuamos com o coração em paz, no meio da tempestade, ela não vai abalar você. Ela vai sacudir o teu barco, mas não vai afundar. Ela vai balançar o teu barco, ela vai mexer com a tua estrutura, mas não vai te matar. Não vai ter um fim. Não é um fim. A tempestade que bateu na tua vida não é um fim. Ouça essa palavra profética. Não é um fim. Não é um fim. Porque Deus se levantou. Aleluia. Aleluia. Você que pode levantar as suas mãos. Aleluia. Comece a clamar. Comece a clamar. Aleluia. Comece a suplicar. Descansa como águia, acessa a sua asa.
pais. Oh, que Deus faz é bom demais. Só escute o que eu vou falar aqui. Para de segurar e larga na mão de Deus. Não é do teu jeito que vai acontecer, é do jeito de Deus que eu poder entregar para Ele. Para de querer lutar na força do teu braço. Não adianta xingar, não adianta brigar, não adianta nada disso. O que adianta é entrega na mão de Deus. É o que fez a mãe de Moisés. Pegou o menino, botou no cesto, largou na água dos rios barrentos de Nilo, cercado por jacaré, e disse assim: Senhor, tu me deu, tu cuidas. O menino foi salvo no meio do rio, cercado por jacaré. Nada fizeram. Porque quando Deus está no controle, querido, sabe o que é Deus no controle? É quando eu tiro da minha mãe e coloco no controle dele. Como vai ser o sono de vocês hoje? Como vai ser o dormir de vocês hoje aí? Quem pode dizer como vai ser o dormir de vocês? Como vai ser o teu dormir hoje, Jaco Fábio? Oh, glória! Como vai ser o teu, Viviane? Abençoado. E o teu, Jaco Adriano? Em paz. Amém. Teu, Paulo? Tranquilo na presença do Senhor. Isso, tranquilo na presença de Deus. Como vai ser o restante do mês, igreja? Como vai ser o restante do mês? Abençoado. Lembra do que eu falei? Nós temos que crer no que falamos. Porque quando nós proferimos palavras abençoadas, Deus também nos abençoa. Daniel, posso te fazer uma pergunta? Desde o dia que eu estive na tua casa orando pelo teu filho lá, o Nicolas, quantas crises deu nele depois daquele dia? Porque você mudou as tuas atitudes e palavras. Dava o que ele lá, Daniel, conta para a igreja aí. 3 meses de cordóis. Do dia que ele mudou a palavra, Deus mudou tudo na vida dele. Aleluia! Aí o homem, com ele, filho, eu despertou uma posição, Daniel, muda a palavra. Sabe por que ela sempre para de mudar? Para de falar dos teus problemas. Quando você fala dos teus problemas, você está dando muito valor para eles. Começa a falar para quem tem o poder de mudar eles. E aí, pastor Luiz, não. Deus, isso que você fez hoje aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver teu filho aqui na igreja? Chame pelo nome. Chame pelo nome. Chame pelo nome teu filho na igreja. Romanos 4,17, eu chamo a existência. Chame pelo nome. Meu filho, minha filha estarão aqui servindo a Deus comigo. E de meu nome. E Deus vai fazer o resto. O Espírito Santo vai fazer o resto. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Agora até gostei das palmas que vocês deram para Jesus, né? Mas vamos ter e assim, ó, na linguagem do jovem, Deus é 10, mano. Deus é chapação total na vida do cristão. Tem que ter Deus 24 horas na tua veia, como motivação, como alegria, como bússola da tua vida. Nós temos que parar de dar muito ouvido para o mundo, irmãos, e dar ouvido para a voz de Deus. Parem de olhar para os homens e mulheres. Os homens dão muito conselho errado. Homens que não têm o coração de Deus, mulheres que não têm o coração de Deus, vão te dar conselhos mal. Agora olha para a palavra, olha para que Deus vai falar contigo hoje. O que Deus falou contigo hoje, o que Deus vai falar amanhã, o que Deus falou, Deus sabe o que Deus falou com nós desde o início do culto. Te humilha e me clama. Só isso. Quem é que não sabe, né? Todo mundo sabe, né? Esse dia eu cheguei diante de Deus assim, eu disse, cheguei bravo, disse, Senhor, eu estou bravo, estou azedo, estou ranzinzo, mas eu quero terminar aqui de falar isso que eu estou falando, e eu quero mostrar ser o Cristo que eu sou. E aí eu terminei de orar, estava leve, aleluia. Quando eu falei como é que eu estava bravo com a situação, eu disse, não, eu estou bravo com isso aqui, e eu não aceito. Deus muda, irmão, tem que ser sincero. A gente tem que ser sincero na oração. Chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu estou empurrado, eu estou bravo hoje. Sabe quando você está com isso assim, ó, qualquer pé de meio me dá, qualquer pé de galinha me dá uma sopa? Senhor, hoje eu estou assim. Hoje eu estou quase que um pitbull solto. Mas o teu Espírito vem e me traz manso, tranquilo. Ele vem é mansinho. Vem contigo a verdade, você só está risado, porque Deus está no controle. Aleluia. É isso que Deus quer
pega a tua... Todo dia quando você amanhecer, não pede dinheiro, não pede comida, pede a presença de Deus naquele dia. E Senhor, se a tua presença estiver comigo, o resto vai vir, querido, comida, roupa, serviço que eu tenho, vai vir essa alegria, vai vir o resto. Quem está solteiro, quer uma esposa, vai vir a esposa, o esposo vai vir. Se o esposo está ranzinho, ele vai ficar bem mansinho, mas você tem que mudar também. Muda ambas as partes. Deus muda, irmão, no coração de todas nós. Amém? Amém? Irmãos, nós estamos fazendo os lanches ali no final do culto, que é para arrecadar dinheiro para o equipamento do som que nós queremos. Não comprar o som, nós precisamos comprar alguns cabos que estão quebrados ali, e nós queremos botar novo eles. E aí nós precisamos juntar alguns trocos ali. Então, os irmãos que puderem comprar um lanche no final do culto, bom. A gente aceita cartão Visa, Pix, Quero, Mastercard. E o que mais conhece cartão que a gente poder botar aí? Tem mais cartão? Tem mais. Tem mais? Vai longe. Não, mas tem preferência no cash. Tá, mas se você não tem e você quer comprar, pastor, eu estou cheio. Mesmo que você esteja cheio, teu estômago, compra para colaborar. Todos os domingos a gente vai fazer essa cantina, que a gente precisa arrecadar esse dinheiro que a gente quer comprar. E aí a gente não quer só ajeitar o som. Isso aqui é o som que eu quero ajeitar. E a gente quer colocar aqui Me ajuda aí, gurizada. Um reto projetor, que é um telão. Para você, se vocês estão cantando os hinos, você pode acompanhar no reto projetor. Ok? É isso que a gente quer fazer. E a gente quer botar o ar ali, quer botar mais gente que precisa aí. E aí fica mais fresquinho no verão para você estar. E o terceiro passo que a gente quer dar, irmãos, é comprar essas cadeiras aqui, ó. Eu quero trocar juntamente com você todas essas cadeiras e comprar essas aqui. Eu estava olhando no Mercado Livre, quanto é isso? R$100 cada cadeira dessa. Aguenta 120 quilos. Então eu que estou quase chegando a 120 quilos, não vou chegar, né? Não vou chegar. Então a cadeira me aguenta, porque eu vou diminuir. Então nós queremos trocar por essas cadeiras, porque essas cadeiras aí ficam para você usar. Em que sentido? O irmão quer fazer uma festa na casa de vocês, e aí não tem cadeira lá faltando. Pastor, eu posso usar a cadeira da igreja? Pode, tranquilamente. Então fica para a igreja usar para festa e para culto evangelístico na rua também. Então não tem problema, a gente quer comprar isso aqui em terceiro passo. Isso a gente pode ou não pode, todos nós juntos? Podemos ou não podemos? Não, mas vamos mais forte. Se pastor, nós podemos comprar essas cadeiras. Não, sem eu falar. Quem vai comprar primeiro já então? Tá, irmãos? A gente quer fazer isso aqui, é claro que a gente vai fazer, tem que fazer uma janta aí para arrecadar um galeto. O intuito de comprar, a gente disse, eu quero trocar essas cadeiras, porque estão há 8 anos, nós são boas essas cadeiras PVC, mas chegou a hora da gente ter umas cadeiras mais duráveis e melhor ainda, e essa aí pode ser utilizada por cada um de vocês. Isso aqui não é patrimônio do pastor, é patrimônio nosso, é nosso. O pastor só está aqui para gerenciar. O dia que você precisar da cadeira, você pode, o pastor não vai ocupar, não, pode usar. Então não é do pastor, é de vocês. E dia 26, irmãos, dia 26, o que nós temos? Fala aí, Camilo. Assim, irmão, ó. Cada irmão que vai participar. A minha esposa acha que está com outra tarefa. Mas no final do culto, Adriano, você pode fazer isso? Pode, né? Podemos. Então, aqui, ó, no final do culto, o Adriano vai ficar lá na porta. E você vai endossar o teu nome e vai dizer quantas pessoas você vai trazer. É assim, irmão, ó. Não vai custar nada.